Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre liderança, carreira expatriada, carreira internacional, governança e muito mais. E o convidado é o Rogério Martins, fundador e sócio da WeNew Consultoria. Falei certo, Rogério? É isso mesmo. É isso mesmo? Então, Rogério, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer poder dividir com vocês aí um pouco da experiência e dar algumas ideias sobre liderança e governança das empresas aí. Muito bom, Rogério. Rogério é um convidado super especial, pessoal. Rogério é ex-vice-presidente global de desenvolvimento de produtos e inovação na Whirlpool Corporation, com mais de 30 anos de experiência, exercendo funções em manufatura, P&D, processos industriais, gestão de projetos, marketing e inovação, com experiências operacionais e de gestão no Brasil, América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. É bacharel em engenharia química pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em administração de empresas pela PUC do Paraná, com passagem na Kellogg School of Management, em estratégia de marketing para consumidores, tem certificação de coaching pelo IBC e de governança corporativa pelo IBGC, além de também ter formação em conselho de administração pela PUC do Paraná. Atua desde 2010 como mentor de gestão e inovação pela Endeavor e recentemente fundou a WeNew Mentoring and Consulting, para profissionais e organizações que buscam acelerar e potencializar seus resultados nas áreas de gestão, liderança, inovação, desenvolvimento de produtos e carreira. Atualmente suas atividades estão focadas em pequenas e médias empresas, como mentor, consultor e principalmente como membro de conselhos de administração. Com um portfólio bem diversificado de empresas, Prática, ClimaPic, ClimaKeep, Madeira, Capaz, Ângelos, Fram, Floresta, Daju, Província, DBS, Easy 360 e AllClick. Cumpre sua principal missão de compartilhar o conhecimento que adquiriu durante os mais de 30 anos de trabalho. Pô, Rogério, resumi, agora eu vou passar a palavra para você. Conta para nós aí, conta para nós, desde o teu início de carreira até os dias atuais, como é que isso se desenvolveu? Muito bem, não, muito legal. Bom, eu sou um profissional, um ex-executivo de uma grande empresa, da Whirlpool. Na verdade, foi o meu único emprego. Foram mais de 30 anos dentro da Whirlpool. E a Whirlpool tem uma característica muito legal que ela propicia para que os executivos mudem ou trabalhem em diferentes funções na companhia. E mesmo desde o momento que eu comecei a ser profissional dentro da Whirlpool, na verdade, eu fui funcionário da Consul, que era uma empresa brasileira regional, em Santa Catarina, e eu passei por diversos momentos dentro da companhia como um todo. Primeiro era uma empresa doméstica, depois houve o merge entre Consul e Brastemp, que fundou-se a Multibras, e depois a Whirlpool adquiriu 100% da companhia. Então, tive passagens por diferentes funções, mas principalmente que a própria empresa também teve suas modificações durante esses mais de 30 anos. O início da minha carreira foi na área industrial. Como formação de engenheiro químico, fui trabalhar dentro da fábrica, né, que foi maravilhoso. Acho que foi o momento em que eu aprendi aumentei a minha vontade de trabalhar com pessoas e aprendi muito, no chão de fábrica mesmo, com a interação entre os funcionários, entendendo as dificuldades que a gente tem no dia a dia como líder. Essa foi uma fase importante na minha carreira, porque determinou alguns caminhos de futuro mesmo. Como tinha formação de engenheiro, inicialmente estava querendo ser engenheiro. Uhum. Só que esse momento foi um momento que me despertou da possibilidade de liderar gente, né? De liderar partes da organização, e que foram surgindo naturalmente aí durante o decorrer. Depois eu tive uma passagem relativamente rápida na área de planejamento e atividade de processos industriais. A gente, naquela situação, naquele momento, a gente estava expandindo as nossas empresas, nossas fábricas, né?
eu tive a oportunidade de participar de um projeto da construção de uma fábrica nova em Manaus, de uma construção de uma fábrica nova em Rio Claro. Isso e a fábrica uma das fábricas novas em Joinville mesmo. Então, eu cuidei desta parte de processos industriais, era um momento de crescimento muito grande da empresa aqui no Brasil, e eu tive essa experiência em processos industriais. Uhum. Logo depois disso, eu fui convidado a ter uma experiência já dentro com os primeiros contatos com a Whirlpool mesmo, para liderar um dos primeiros projetos globais de desenvolvimento de produto, que tinha como objetivo atender os mercados da Índia, do México, da Itália e do Brasil. Uhum. E aí eu fui, por um período de mais ou menos 2 anos, 2 a 3 anos, fui o gestor desse projeto. Nesse momento eu comecei a interagir um pouco mais, com, a parte de negócio propriamente dito, né. Como eu tinha meu início da carreira foi no início industrial, eu comecei a sentir o gostinho de trabalhar com o negócio como um todo. Uhum. E durante esse período foi também um período de muita aprendizagem, porque abriu-se as perspectivas, de gerenciar negócio, ao invés de gerenciar soluções do dia a dia, né. Uhum. E muito pela interação, cross-cultural, né. Fazer esse trabalho atendendo os clientes dentro de uma estrutura global, na Índia, na Itália, no México e no Brasil, foi maravilhoso. Foi um momento de muito trabalho, obviamente, né, mas de muito prazeroso, de muito desenvolvimento, tanto sobre a capacidade de liderança como gestão do projeto, como de interação com outras culturas. Uhum. Aí eu, ainda estava localizado no Brasil nesse momento, e eu recebi um convite para, morar nos Estados Unidos. Foi a primeira vez morar nos Estados Unidos, fui expatriado, fui trabalhar em Indiana, no sul de Indiana, liderando o desenvolvimento de tecnologia para a área de refrigeração na Whirlpool como um todo mundialmente. Aqui, mudar de país, né, além do desenvolvimento individual, né, trabalhar com uma cultura completamente diferente da nossa cultura e estar conectado com os avanços tecnológicos da indústria, e de produtos em outros mercados, foi a parte mais interessante. Aí, aprender o que o consumidor precisa nas diferentes culturas, né, atender essas expectativas e buscar soluções tecnológicas em cima disso. Já antes de sair do Brasil e ir morar lá, eu fiquei lá por cerca de 3 anos, 3 anos e meio. Eu já tinha combinado, dentro do meu plano de desenvolvimento de carreira com o meu chefe, que eu, embora já tivesse começado a ter interação com a parte de negócio, eu ainda me sentia muito cuidando da parte de supply da companhia, né. Uhum. Na parte industrial, na parte de, suprimentos, logística, dentro desse caminho de desenvolvimento de produto. E aí, como parte do meu desenvolvimento, uma das coisas que a gente combinou, quando voltasse, eu gostaria de começar a trabalhar mais perto da área de marketing, para conhecer um pouquinho mais profundamente os mecanismos de negócio sob o ponto de vista da demanda mesmo. Uhum. E voltei dos Estados Unidos, fui morar por 12 anos, em São Paulo. Eu tive Caramba! fiquei por 12 anos em São Paulo, cuidando da área de, marketing de produtos, inicialmente para uma categoria dos produtos da Whirlpool, refrigeração, depois, as outras categorias.
E aqui aconteceu a minha paixão pelo consumidor. Foi um momento em que eu comecei a dizer: "Puxa, tudo aquilo que a gente faz dentro das organizações, né, é para atender alguma expectativa", né. Uhum. E aí eu comecei a estudar e conhecer mais. Eu tive uma ti A minha responsabilidade foi crescendo em relação às categorias, mas também não só em categoria, em relação às regiões. Aí logo na sequência já fui responsável por essa função de marketing de produto, dentro da América Latina como um todo. Naturalmente, essa coisa aconteceu meio de uma forma natural, né, o meu engajamento na busca das soluções e na capacidade de integração de olhar dessa perspectiva da demanda e conexão com a parte de supply, da parte industrial, surgiu a oportunidade de eu ser vice-presidente de desenvolvimento de produto, e marketing. E aí, nesse momento, a gente estava num processo de eh internalização de atividades da inovação como um todo dentro da companhia. Uhum. Eu virei vice-presidente de inovação e desenvolvimento de produto, cuidando de todas as categorias para todas as marcas, tanto no Brasil como na América Latina. Fiquei lá por cerca de 12 anos em São Paulo, como um todo, e aí o pessoal me convidou novamente para voltar para os Estados Unidos. Fiquei mais 3 anos e meio nos Estados Unidos, mas agora não para Indiana, fui direto para Michigan mesmo. Uhum. E aí, nesse momento, eu fui, vice-presidente executivo responsável por toda a categoria de produto, do negócio de refrigeração no mundo inteiro. Puxa. Era um negócio significativamente grande, né, Uhum. e eu tinha grupos, que trabalhavam dentro da minha organização em todos os lugares do mundo, na Imagino. China, na Índia, na África, na Europa como um todo, na América Latina, América do Sul, e principalmente nos Estados Unidos. Eram cerca de 1.000 pessoas dentro da minha organização, e a nosso objetivo fundamental era garantir que o negócio de refrigeração se tornasse rentável ao redor do mundo, né, Uhum. mantivesse rentável e crescesse, no mundo inteiro. Aqui foi uma experiência que estava alinhado com o meu plano de carreira, né, de ter começado na área industrial, ter começado a ter o gosto pelo consumidor e depois assumir um negócio como um todo, mundialmente. Então foi sempre uma experiência maravilhosa. Aí, mais para o fim agora, no final, mesmo quando eu já morava em São Paulo, eu comecei a participar, muito ativamente da Endeavor. A Uhum. Endeavor sempre foi um caminho que, me levou a contactar com pequenos, e jovens empreendedores, que sempre é muito importante, que ajuda a gente a a ter uma perspectiva diferente. E quando terminei a minha fase como executivo dentro da Whirlpool, eu ainda voltei mais 2 anos trabalhar no Brasil, aí suportando as categorias como um todo dentro da área dos negócios. Uhum. Eu parei, cheguei, terminou a minha fase, eu disse assim: "Pô, alguma coisa tem que fazer na vida, senão eu fico em casa só trocando lâmpada aqui não vai funcionar". Sim. E eu tendo alguma coisa para dividir, aí eu criei a Wenew, que é uma empresa pequena que ajuda, tem principal missão mesmo é ajudar os empreendedores. Eu fiz uma opção de cuidar de empreendedores de pequeno e médio porte, porque já trabalhei mais de 30 anos em grandes corporações, né. Sim. A gente ajuda hoje, eu trabalho em diversos conselhos, trabalho como mentor e advisor de diversas empresas, aí no Brasil. Tem empresas em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, aqui no Paraná, em Curitiba, Londrina, diversos lugares aí. Então, estou nessa fase nova, né, de divisão, dividir muito daquilo que eu aprendi Uhum. e, principalmente, uma coisa muito interessante que está acontecendo agora, né, comigo é que
como eu tenho uma história de um único negócio, né, essa é uma excelente oportunidade para mim e eu estou aprendendo coisas diferentes de lugares, de negócios muito diferentes, né, com na área de odontologia, na área de serviço, na área de varejo. Então estou, usando tudo aquilo que, eu aprendi e especialmente as coisas que não foram bem feitas, né, para que os outros não repitam, Sim, claro. para dividir e aproveitar essa fase da minha vida aqui, ah, gerando valor para essas organizações aí, em diversos tipos de indústria. Uma forma bem resumida aí, tentando mostrar para você o que eu já fiz aí. Muito legal, hein, Rogério? E me diz, cara, quando você tava. Obviamente, você é um cara que planejou bastante, né? Executivamente e com certeza na vida pessoal também. Quando já estava no último capítulo lá da Whirlpool, você imaginava fazer mentorias, advisory, fazer parte de conselhos? Como é que foi essa tua preparação? Bom, eu planejei um pouco, acho que planejei bem isso, de certa forma. Normalmente é que se fica no dia a dia como executivo, não necessariamente se para pensar muito nisso, né. Uhum, Mas eu tinha certeza absoluta que, com um processo natural, minha história dentro da Whirlpool como executivo ia terminar. Inclusive, a interação que eu comecei a ter dentro da Endeavor foi justamente para começar a experimentar isso, né, uhum, ver o que eu poderia fazer, depois da minha carreira aí para poder gerar valor e dividir um pouco dessa coisa. E também foi uma paixão, porque nossa, eu comecei a ajudar pequenos empreendedores, ainda naquela época tinha empreendedores escalando o seu negócio, né, e as empresas eram empresas menores, né, e o entusiasmo que me deu de continuar fazendo isso foi por causa dessa experiência. Então, parte do meu tempo, muito pouca parte, que eu não conseguia muito mais tempo para fazer, mesmo estando fora, eu comecei a aprender com pequenas empresas. Tem algumas empresas que são até hoje. A primeira empresa que eu ajudei foi a Angelus, uma empresa de Londrina, que uhum. é uma empresa Endeavor. Hoje já se tornou uma grande empresa, mas nesse momento foi um momento muito legal, porque eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu tinha aprendido, né, podia fazer muita diferença para essas empresas, né. E é como se fosse um lugar que você pudesse semear e produzir coisas legais, diferentes e frutificar de uma forma rápida, porque Uhum, empresas menores, o processo de decisão é muito mais rápido, muito mais dinâmico, né. E aí você trazendo essa bagagem que eu tive de todos esses anos, de todos esses lugares, as empresas, hã, ficaram super admiradas pela minha capacidade de poder ajudá-los nesse sentido, né. uhum, E realmente faz muita diferença, né. Poucas coisas que você agrega no dia a dia, né, para esses empreendedores, né, fazem uma baita diferença. Seja ele dentro do próprio negócio, dos seus processos, seja lá em qual área for, porque eu tive muita experiência em diversos lugares, mas também principalmente no desenvolvimento das pessoas, né. Essas empresas menores que precisam escalar seu negócio, né, uhum, elas batem num limite, eh, que é muito crítico para esse crescimento, que é pessoas, né. E você encontrar a pessoa certa e ou desenvolver as pessoas, esse trabalho dentro dessas empresas, acaba se tornando, fundamental, para que eles possam crescer. E eu fiz esse planejamento sim, que fiz esse planejamento, eu diria assim, não com tanto detalhe, tanto cuidado, claro. mas funcionou muito bem. Eu, sinceramente, no começo pensava assim: "Pô, será que eu vou ter que ficar em casa mesmo? Eu não vou conseguir ajudar ninguém?" Mas você ficou pouquíssimo tempo em casa, né?
Nada, Nada, né? Então. nada, não fiquei nada. Inclusive, hoje eu já estou com algumas dificuldades, assim, pô, pelo amor de Deus, e agora não posso pegar mais ninguém para ajudar. Sim, cara. Você tá. Cara, eu cheguei na abertura aqui a ler as empresas que você tá no conselho. São 7 empresas, né? Nem todas têm conselho, né? Aham. São 4 empresas dessas que têm conselho. As outras funcionam mais como um advisor mesmo, né? Tá. Ajudando eles, os executivos, a se organizar no dia a dia. Falta muita. Infelizmente, hoje, no Brasil, falta muito conhecimento básico e profissional para poder extrair maior valor das organizações e dos negócios, né? Então, ali, eu costumo dizer que cada enxadada é um monte de minhoca. Uhum, uhum. Mas é bom, né? É muito bom, é muito bom. Eu me sinto muito bem, me sinto Útil. gerando valor. Exato. E, por outro lado, para as empresas também é muito importante para eles, né? Porque eles conseguem avançar com muito menos tempo, né? Usando a experiência das coisas boas e das coisas não tão boas que eu fiz, que eu não quero que eles repitam. Mas ué, esse é o teu papel também, né? É o meu papel também. Muito legal. Cara, Rogério, acho que a gente pegou uma geração aí, se não é a sua geração, a geração anterior ainda, que era normal a pessoa trabalhar numa empresa só. Depois, né, era normal, né? Os baby boomers aí, vamos dizer, né? Depois veio a nossa geração, que, enfim, a gente valoriza, né, passagens longas e sólidas por empresas, com ciclos, né, bem completos. E agora, estamos falando em 2024, a gente tem uma nova geração, uma nova força de trabalho aí. E você, como está assessorando e ajudando tantas empresas, tem contatos, tenho certeza disso. Você deve receber currículos de empresas como a minha, e às vezes você olha o currículo do cidadão lá, o cara ficou meio ano numa empresa, 8 meses na outra, um ano em outra, e eu tenho 49 anos, né, Rogério? No meu início de carreira, isso era assim, meu Deus, teu currículo está queimado, né? Se você tivesse 3 passagens por 3 empresas em 3 anos, era um absurdo. Mas hoje, cara, hoje virou normal isso. Como é que você vê isso? Eu acho que é super, super natural isso acontecer, né? Primeiro que as oportunidades são diferentes, né? Eu sou mais perto dos baby boomers, eu não sou um baby boomer por data, mas eu sou mais perto dos baby boomers. Antigamente você tinha essa coisa de se apegar muito mais profundamente dentro da história e da cultura da organização. Existia uma paixão que se desenvolvia naturalmente em cima disso. Não que ela não exista hoje, né? Mas para a gente também não tinha, porque não tinha grandes oportunidades, né? Hoje em dia, o profissional sai formado das universidades com possibilidade de fazer o seu próprio negócio, se quiser, Uhum. né? E passar por diversas experiências ajuda muito. Eu não mudei muito de empresa, né? Mas eu mudei muito de função dentro da Whirlpool. Então, de certa forma, eu consegui fazer isso dentro da própria empresa. Uhum. E eu acho isso super legal. Obviamente, eh, essas experiências, você tem que, de certa forma, planejar isso e entender claramente o que você quer buscar em cada uma dessas oportunidades, né? Não pode ser uma coisa assim do trocar emprego todo dia, por quê? Porque eu não sei, ou porque me ofereceram um pouco mais aqui, um pouco mais aqui, sem essa capacidade de planejamento. Eu acho que precisa planejar, e precisa saber muito claramente o que se vai buscar em cada uma das oportunidades, que parte que você quer crescer, se desenvolver dentro dos seus gaps, dentro das suas necessidades, e eu acho isso super salutar. Uhum. Eu, como venho de uma história de poucas oportunidades ou de menores oportunidades, é meio chocante ver o cara que muda de emprego a cada 3 anos, né. Mas eu acho isso um processo absolutamente natural. No começo eu também tinha um pouco dessa percepção: "Meu Deus, será que esse cara já não está queimado, já não tentou diversas coisas e não deu certo", né.
Mas hoje eu vejo isso naturalmente, e olhando para trás, como falei para você, se eu olhar a minha própria história dentro da Whirlpool, ela foi um pouco disso, de experimentar e buscar desenvolvimentos em espaços diferentes dentro da companhia. A Whirlpool, por minha felicidade, me deu essa oportunidade de poder fazer isso lá dentro, né. Mas eu acho natural a ansiedade, inclusive, do profissional mais novo de tentar agarrar o máximo possível para complementar os seus conhecimentos, né, e para buscar as melhores oportunidades. É, tudo normal, faz parte de uma nova realidade, e que eu não vejo isso como, uma coisa que desaprova-se do profissional, bem pelo contrário, eu acho que quanto mais você experimentar, quanto mais você for buscar o seu desenvolvimento, melhor se fica, mais equipado se fica, porque os desafios obviamente aumentam, né. Como Uhum. as oportunidades aumentam, os desafios também aumentam, então ficar mais preparado faz parte e funciona muito bem. Legal, cara. Rogério, você comentou, né, durante a tua explicação aí sobre a tua carreira, que você passou por um único emprego, né, uma única empresa. Obviamente, dentro da Whirlpool, você passou por vários projetos, desafios diferentes, né? E eu percebo também que essas empresas mais sofisticadas e tradicionais, vamos dizer assim, em política de gestão, elas têm essa prática de fazer esse job rotation com os seus principais executivos, né? Como uma forma de preparar ele também para os próximos desafios, próximos capítulos dentro da própria organização. Ok. Mas, por outro lado, hoje você faz parte de alguns conselhos aí de empresas de tecnologia. E a gente sabe que empresa de tecnologia, putz, deu 2 anos, o cara já sai, né? Muitas competências que se buscam num determinado profissional, por ser um negócio disruptivo e novo, o cara não tem, ou no mercado não tem disponível. Então você tem que pegar alguém talvez mais pronto possível e desenvolver o resto que falta, né? E eu vejo então que nessas empresas de tecnologia, as mais ágeis, né? Dificilmente você vai ter oportunidades como a que você teve aí na Whirlpool. Talvez pela mudança do perfil do profissional mesmo, né? E e e não só do profissional, mas também pela próprio tipo da indústria, né. A indústria de tecnologia hoje é super desafiada sobre a ponto de vista de disponibilidade de mão de obra, né. E ela é dinâmica propriamente muito mais dinâmica do que uma indústria de bens de consumo, né. Uhum. E o profissional também é diferente. Hoje todos os profissionais são diferentes, né. Eles têm uma necessidade, eh eh, maior sobre essa questão do desenvolvimento. E às vezes não necessariamente por causa que são, por causa da idade ou do tempo, ou do momento em que vivem, elas são exigidas pelo mercado. Hoje, mesmo se eu tivesse que contratar alguém para a minha posição lá como gerente de projeto dentro da Whirlpool, eu buscaria um profissional com diversas habilidades que não necessariamente existiam, essa necessidade existia naquela época. Uhum. O mercado propriamente ela gira em cima disso. Na área de tecnologia, é muito mais difícil você fazer isso dentro do profissional, dentro de uma mesma empresa. Porque, ou as empresas de tecnologias, as empresas não são necessariamente empresas super grandes, né, Uhum. poucas, que você pode fazer essa rotação, esse rotation do profissional, né, e a própria natureza do negócio exige que o indivíduo tenha vivências em mercados, em partes diferentes da tecnologia. Mais uma vez, natural, funciona, e eu não tenho restrição a esse tipo de coisa. A verdade é que, para a tecnologia, os modelos de desenvolvimento, dos profissionais precisam ser pouco diferente do que as empresas tradicionais, porque as exigências são completamente diferentes, né. Uhum. Isso é legal.
Rogério, você, no teu histórico lá também, você teve várias oportunidades, né, em áreas funcionais da empresa diferente e também, obviamente, de níveis hierárquicos, né? Cara, como é que um cara daqui de Curitiba, né, começou ali em Joinville, de repente estava liderando inovação e marketing de produtos globalmente, cara? Como é que foi? Você cavou as oportunidades? Você estava sempre antenado? Como é que era esse? Como é que você conseguiu, né, voar tão alto? Legal, acho que isso é uma excelente pergunta. Como é que isso aconteceu para mim, né? E eu acho que não tem uma fórmula específica, né, para isso, né? Mas uma das coisas que eu sempre busquei é continuamente estar aprendendo, né? Mesmo hoje, fazendo o que eu faço, tentando muito dividir aquilo que eu aprendi durante a minha vida, até hoje eu me preparo, eu afio o machado, como a gente chama, né? Uhum, Eu vou atrás de oportunidades para aprender mais, estudar mais. Acho que sempre isso para mim foi um pano de fundo fundamental, né? Nunca me acomodei com aquilo que eu já sabia, né? uhum. E o que mais me incomodava é aquilo que eu não sabia. Ótimo, né? E buscar essas coisas que eu não sabia sempre fez parte da minha história, né? Tá. Essa acho que é uma coisa fundamental. A outra coisa é esse sentimento de accountability mesmo, que hoje eu acredito que falta muito em grandes partes dos profissionais, né? Eu desde o começo lá, eu sempre me senti dono daquele negócio, dentro daquela responsabilidade. Não importava o tamanho da responsabilidade, mas aquilo era meu, né? Acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai, de saber que aquela coisa você está sendo colocado naquela função, naquele lugar, porque se espera que você seja dono daquele lugar, Uhum, né? E tem essa capricho, né, de cuidar daquilo como se fosse o seu e como se fosse uma propriedade individual, né? Então, accountability, eu acho que é fundamental, que me levou até isso, essa vontade significativa de sempre estar aprendendo, né? E muita curiosidade, fazer muita pergunta, né? uhum. Mesmo as perguntas possam parecer até meio não tão inteligentes, mas tentar saber o porquê dessas coisas, né? E buscar cada vez mais se desenvolver. Essas são as coisas que eu acho que é fundamental o profissional ter. Eu tive sorte de entrar numa organização, numa empresa que tinha uma estrutura para o planejamento do seu desenvolvimento e da sua carreira, né? E isso também facilitou, porque eu lembro lá desde o começo eu comecei na empresa como engenheiro trainee, né? Uhum. E mesmo quando eu terminei minha fase de engenheiro trainee, o pessoal já começou a cobrar essas coisas. Qual é o seu próximo passo? Quais são as coisas que você acredita que você precisa desenvolver para poder alcançar os próximos passos, né? Então, eu sempre fiz isso desde lá daquela época até o final da minha carreira, né? É como desenhar a sua carreira, especialmente não só mirando posições que você quer ir, né? Uhum. Mas entendendo os gaps que você quer desenvolver. Quais são Perfeito. as coisas que você não é tão, o teu músculo não é tão forte que Uhum. você precisa ir lá e trabalhar, né? Eu faço uma analogia sempre aqui com academia, né? Se você é bom de bíceps, você vai na academia, não é para puxar bíceps, né? Você muda, vai para os aparelhos diferentes para desenvolver outros músculos, né? E é mesmo assim na dimensão profissional, né? Você Uhum. tem que ir lá, você quer trabalhar a dimensão estratégica, então você vai para uma função que te exija mais nesta dimensão para que esse seu músculo fique melhor preparado.
E acho que a combinação desse planejamento, dessa minha vontade de sempre aprender e de responsabilidade e accountability para fazer a coisa acontecer, é que me ajudou a crescer, né. Um cara que saiu ali aqui de Curitiba, se transformar o vice-presidente mundial da categoria de produto, que é uma das mais relevantes dentro da Whirlpool. Acho que esse foi um pouco do tripé que me levou nessa história aí. Sensacional. O pessoal pode ver o programa, ou pode ver o currículo, o perfil no LinkedIn do Rogério e achar que foi fácil, né? A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que não foi fácil, né? Porque é super difícil se manter executivo numa empresa tão competitiva, tão grande, ainda mais numa arena global, né? E eu percebo isso, posso estar errado, mas eu percebo isso que multinacionais que têm operações em países, vamos dizer assim, colonizados, né? No caso dos Estados Unidos, Brasil aqui, tem menos chance para o executivo brasileiro chegar numa posição de C-level global, né? Tem muito mais oportunidade para o americano, né? No caso da Whirlpool, sei lá, se é a Samsung, tem mais oportunidade para o coreano, mas não tanto assim para o brasileiro, né? Então, meus parabéns por ter chegado lá, cara. E, Rogério, Obrigado. Essas oportunidades que você foi tendo de tempos em tempos, você contou aquela que você procurou ir para marketing, né? Talvez por curiosidade ou por mais interesse no comportamento do consumidor e etc e tal. Mas todas as tuas mudanças lá dentro foram assim? Você planejou ou chegou o teu chefe e falou: Rogério, é o seguinte, cara, ano que vem eu preciso de um suporte muito grande na área tal, eu preciso que você assuma. Como é que aconteceu isso tudo? Então, eu gosto de dizer que no começo você normalmente a sua carreira é gerenciada pelos outros, né? Você acaba sendo um cobrador, não um motorista dela. Aham. Perfeito. Né? Você está lá dentro e no começo existe uma certa direção, assim, que é natural, né? Mas eu tive a felicidade de ter uma mentora na, na minha carreira lá no começo. Ela disse assim: cara, tu tem que sair desse banquinho aqui que cobra e ir lá para Pra boleia. dirigir. Então foi para a boleia, porque não necessariamente a, o que a posição de cobrador você vai chegar na velocidade e na eficiência de alcançar o seu sonho como profissional. Uhum. Então tem que subir na boleia e você tem que criar ela, né? Buscar ela, né? E fundamental, eu sei que no começo tem uma certa insegurança de como fazer isso e tal, né? Mas o fundamental aqui é que eu sempre fiz isso, né? É entender os lugares que os meus músculos eram mais fracos Uhum. e considerar os músculos fortes, sem dúvida, né? Potencializá-los, né? Mas ir buscar as coisas que eu tinha mais ou tinha menos conhecimento, maior dificuldade, né? Então, eu mencionei rapidamente, assim, o começo da minha carreira foi muito na área industrial, na área de supply, né? Uhum. Eu sentia muito falta, porque de certa forma era demandado pela área da demanda, né, muitas coisas para serem feitas. Eu comecei a dizer: "Pô, da onde que esses caras pedem? Por que que esses caras pedem isso, né? Uhum. De que forma? Da onde vem isso, né?" E aí eu comecei a dizer: "Putz, eu preciso me aproximar um pouco mais disso para poder ter uma perspectiva maior, para entender melhor sobre o que eu tenho que fazer, quais as decisões que eu tenho que tomar, mesmo dentro da função de supply, com a perspectiva de negócio que seja maior, né?" E aí eu disse: "Ó, aqui tem um buraco, aqui tem um músculo que é fraco, né?" Olha só. E aí eu fui atrás, eu fui estudar marketing, eu fui, me aproximar das oportunidades de marketing, mesmo quando estava fora, o meu primeiro ciclo fora, como eu desenvolvia tecnologia, né, a Orbo sempre teve uma preocupação de desenvolver uma tecnologia que fosse conectada às necessidades dos seus clientes, né, que não fosse um negócio meio de product out, né, mas mais de marketing. Uhum.
E aí eu, putz, fui para os mercados, né, fui entender o que eram as necessidades de consumo da categoria que eu cuidava dentro da Índia, dentro da Europa, dos Estados Unidos, o quais são essas coisas diferentes. Eu fui começar a cavar essa competência, né, Uhum, para poder ficar mais musculoso em cima disso, né. Então, no começo foi meio assim, era cobrador. uhum, Mas depois de uns 5, 10 anos, dentro da empresa, eu assumi a boleia e determinei, os caminhos. Obviamente que isso sempre está conectado às oportunidades que existiam dentro da organização, né, uhum. mas como eu era um cara que entregava bem, ah, as oportunidades sempre existiam, né. E para todos os profissionais, independente de estarem em grandes ou empresas ou não, né, se você é um bom entregador, né, se você tem essa competência de fazer a coisa acontecer, e as oportunidades das áreas que você quer desenvolver, elas vão pintar para você, é uma questão de você encontrá-las, mas tem que buscar, tem que dirigir a Gostei, boleia. cara, gostei da tua resposta, porque muita gente pode achar que não, trabalhando numa empresa sofisticada, então o plano de carreira estava pronto, as coisas, os passos foram aparecendo, e o Rogério foi abraçando e, claro, foi entregando bem. Mas não, né? Mesmo ali você tem como você usou muito bem a figura de linguagem, né? Chegou uma época da tua carreira que você foi pra boleia, né? E aí sim, coordenou aí, dirigiu a carreira até o final. Até o Isso final aí, do capítulo executivo, porque tem muita coisa pra fazer ainda, cara. tem sim. Cara, e vários países, você estava aqui, Brasil, beleza, aí pegou uma área global, mas aqui em Joinville ou São Paulo. E daí você foi para sei lá, para o headquarters, tocar vários países, culturas diferentes, plantas diferentes, em lugares diferentes. E você comentou, acho que 2 vezes já na nossa conversa aqui, que era a tua responsabilidade também identificar, né, o perfil do consumidor nesses diferentes mercados para adaptar, obviamente, mix de produtos, garantir rentabilidade e tudo mais, né? Conta aí, cara, um caso inusitado de uma dificuldade cultural que você teve, alguma coisa assim. Não, muito interessante. Bom, eu vou contar de um caso não tão mais no fim da minha carreira, mas no começo, lá quando eu contei para vocês que eu fui responsável por esse projeto global. Ah, foi um dos primeiros momentos que eu percebi que existia essa diferença, né. Eu imaginava que fazer refrigerador era a mesma coisa por todo lugar, do mesmo jeito. Uhum, uhum. E aí eu tinha a responsabilidade de entender, liderando esse projeto, né, esse foi um projeto global, muito sucesso, foi muito legal. Entender o consumidor indiano, entender o consumidor mexicano, não perder o meu conhecimento do consumidor brasileiro, entender o consumidor europeu, italiano especialmente, que tinha um foco nesse caminho. E, e o primeiro momento era uma interface muito grande com o pessoal de marketing mesmo, das marcas, né? E aprender que existia essa diferença, né? E o desafio maior que eu tinha era fazer um desenvolvimento único, não necessariamente de soluções únicas, mas de uma arquitetura, de uma plataforma única que pudesse atender estes mercados para buscar, escala, né. Exato. E que era o desafio de uma é o desafio das grandes empresas globais, né. Desenvolver soluções específicas, até customizadas, mas dentro de uma plataforma única que pudesse atender essas diversas coisas, né. E a primeira vez que eu li uma lista de requisitos, de uma pesquisa que a gente fez na Índia, né, apareceu que o refrigerador precisava ter fechadura. Refrigerador com fechadura. Muito interessante isso. E precisava ter um compartimento, para cosmético, dentro da geladeira. Aí, você pô, jamais imaginei que geladeira servia também para preservar cosmético. A Índia é muito quente, né, temperatura super alta sempre, né, então eu precisava fazer isso. Agora onde eu vou pôr isso dentro da geladeira, né?
Que forma que é isso? Bom, aí eu comecei a estudar um pouco dessa necessidade do cliente, né, do consumidor, e das minhas especificações técnicas da solução e da plataforma, né. Eu acabei descobrindo que a nosso lugar onde a gente tinha no refrigerador que chamava porta-manteigueira, né, o lugar onde a gente guardava a manteiga, Uhum. não tinha a temperatura ideal para manter os cosméticos. Olha só, Rogério. E aí, vai, obviamente ela ficou o mesmo compartimento, obviamente que a solução para a Índia, ela tinha uma sofisticação diferente para armazenar diferentes tipos de cosméticos, né, do que aqui, mas sob o ponto de vista térmico foi igual. E o negócio da chave, muito importante, na chave tem muito macaco mesmo que entra nas casas, né, os animais andam lá, então e eles aprendem, macaco principalmente, aprende a abrir geladeira e pegar as coisas de dentro, então tinha que ter chavinha lá na Caramba, Rogério, eu achei que era por causa de criminalidade, você vê, né? Não, era o não. macaco que vai lá. Também é criminalidade, mas é animal daí. Então, coisas diferentes, assim, muito diferentes, lugares diferentes, no México, coisas diferentes. Então, essa perspectiva de cultural, né, trazer isso para buscar uma solução que pudesse ser comunalizada, né, numa arquitetura única, para atender essas diversas demandas de diferentes consumidores, né, foi fascinante, né. E eu acho que esse é um caso interessante para às vezes a gente pensa que as soluções são simples de todas as coisas, né, não necessariamente assim, tem muita ciência, tem muita, coisa importante a ser considerada, né, para Uhum. você realmente atender o seu cliente da melhor forma possível, né. Muito legal, hein, Rogério? Muito bacana, cara. Cara, dá umas dicas aí pra quem tá querendo trilhar uma carreira internacional, uma carreira de sucesso assim. O que se diria pra esse povo aí? Não, legal, eu acho assim, bom, primeiramente ter essa coisa da vontade mesmo da accountability, né, eu acho que isso não sai, né, bicho, se o cara não se sentir dono daquilo que ele está fazendo, né, e mesmo da sua própria carreira, né, Uhum. que inclui isso, né, fundamentalmente isso também, é muito difícil, né, porque a competição é muito maior e se tem do seu lado alguém que tem mais vontade, mais, carinho por cuidar daquilo da melhor forma possível, você vai ficar para trás, não tem jeito. Então, essa responsabilidade, sensação de responsabilidade sobre aquilo que precisa ser feito é fundamental no profissional. Eu acho que hoje ainda mais, né, essa capacidade de você se adaptar é fundamental, né? Uhum. Adaptar as culturas, adaptar as novas realidades do negócio, do seu desafio, né? Hoje, às vezes, se contrata um profissional, se tem uma figura sobre o desafio para ele fazer, dali 3 meses, a coisa é completamente diferente. Uhum. Ele precisa se virar e se adaptar nessa nova realidade que faz parte da dinâmica dos mercados hoje em qualquer lugar. Então, essa adaptabilidade é muito importante, né? Uhum. E uma das ferramentas fundamentais da adaptabilidade é estar sempre curioso, né? Porque às vezes muitos profissionais não percebem que eles precisam se adaptar, Uhum. Exato. porque não tem essa curiosidade de como é que está funcionando, o que está dando certo, por que está fazendo assim, né? Por que eu faço desse jeito? Qual é a razão que essas coisas não estão tendo tanto sucesso como eu imaginava? Essa curiosidade, essa busca de aprender, estar conectado ao que está acontecendo é fundamental hoje, dentro de qualquer função, mesmo para você desenvolver a sua carreira a nível, nacional, né. Uhum. E internacionalmente eu acho que a gente tem que abrir muito
a nossa perspectiva para outras realidades, né. Eu vejo muitos profissionais que, não conseguem entender, as dificuldades e as realidades fora do seu, meio de que estão vivendo hoje, né. A realidade de mercado nos Estados Unidos é diferente da realidade de mercado brasileiro, Uhum. e você precisa estar ligado nisso, se você quiser ser um profissional global, né. Você precisa estar, eh, conectado com essas coisas, né, porque senão você acaba sendo um bom profissional para o Brasil. É, exato. E bom profissional para o Brasil não necessariamente é um bom profissional para os outros mercados. Obviamente isso está muito ligado a essa sua vontade, a sua constante busca de aprender, né. Eu sou inconformado pela minha ignorância. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia. Se você ficar dentro da sua caixinha, se você não se expor, se você não ir atrás, não controlar essas coisas, é muito difícil você ter sucesso hoje. E não porque as empresas, as organizações são ruins, né, porque a realidade é esta mesmo. Uhum, exato. A gente tinha eu lembro muito bem de uma o nosso modelo um dos modelos que a gente utilizava para avaliação de performance era o famoso Nine Box, né. Uhum, E eu sempre dizia assim: "Olha, mesmo para os profissionais, para o meu time, né, às vezes o profissional está colocado lá no box número um lá, que é no Nordeste, que é maravilhoso, né, que putz, o cara tem um baita de um potencial, tem uma performance maravilhosa, né, uhum, tá lá. Mas mesmo para aquele cara, se ele se acomodar, o que acontece normalmente é que o Nine Box move, uhum, uhum. Move de período para período. É a isso aí. período. Uhum, E hoje você é box um, amanhã você pode virar um box 9 se você não se mexer. uhum. Então essa adaptabilidade, esse inconformismo, essa busca, por saber mais, por querer mais, por ir atrás de novas coisas, para mim, o profissional que não tiver isso hoje está fora, Tá né, fora, né. está fora, está fora. É um profissional que tem limitação, né, pode fazer uma carreira legal, mas não é difícil crescer, né, especialmente no ambiente competitivo que a gente vive hoje e nas mudanças que são incontroláveis, incessantes a todo momento aí para a gente enfrentar. Muito legal, cara. Esses dias eu estava lendo um artigo que falava sobre o futuro do mercado de trabalho, né? Obviamente é um assunto que me interessa. E aí duas informações assim que me chamaram muita atenção e eu vou dividir aqui com todo mundo. Primeira é que 65% dos trabalhos, né, ou dos empregos que as pessoas que hoje estão no ensino fundamental, ou seja, algumas das minhas filhas, vão exercer, nem existem ainda. Então, quer dizer, 2/3 das atividades profissionais futuras, para quem tem 10 anos de idade, ou seja, né, em 15 anos, nem existem ainda. Então, como é que você se prepara para uma determinada função no futuro que não existe ainda? O que você desenvolve é o que você falou, teu soft skill, de ser curioso, de ser adaptável, de querer mais informação, enfim, em relação a todas as outras áreas, é o que vai fazer a diferença, né? Capacidade de aprender. Então, acho que é muito legal. E outra coisa que é muito legal, né? Eu, de novo, com 49 anos. Quando eu comecei a buscar emprego, né, Rogério? Sei lá, com 20, 21, 19, por ali, você buscava emprego nas empresas mais tradicionais da época. Aqui a gente está falando de Curitiba, pô, Electrolux, Volvo, Renault, Bosch, aquelas ali que você já sabe, né? Uhum. Só que, pô, todas as empresas que são desejáveis hoje, ou desejadas pelos jovens hoje em dia, não tem 20 anos de empresas. Pega o Mercado Livre, que é a empresa talvez assim super desejada por essa juventude aí, acabei de ver que ela acabou de fazer 20 anos só, né? Se for ver Uber, Facebook, Meta, Google, toda essa turma aí não tem 20 anos.
Ou seja, quando eu tinha 20 anos, estava na faculdade, 30 anos atrás, nem existia, né? Então, de novo, como é incerto esse cenário futuro, né? E como você tem que estar preparado agora para a oportunidade de amanhã. E se você quisesse, é até insano, né, você dizer assim: "Eu quero começar a pensar, me preparar para uma coisa que ainda não existe", né. Pois é, imagina. Não tem Eu como, vou né? estar bem preparado para aquilo que eu não sei nem o que é. Pô, não existe isso, né. Essa preparação está dentro de algumas habilidades no soft skill mesmo. Obviamente que os hard skills também têm que estar afinados, né, mas o diferencial de sucesso para mim está dentro dos soft skills. Porque hard skill, cara, isso aí você aprende em livro, é fácil, Exato. rápido, né. É. Os soft skills é a parte mais difícil de você desenvolver e você tá com ele bem preparado, né, esses músculos precisam estar fortes para poder enfrentar o mercado como um todo, né. E mesmo para posição de líder, né, posição de líder exige isso muito mais, né, a liderança, né. Uhum. Você precisa quebrar alguns paradigmas que você ou que a gente, eu, pelo menos a minha geração, aprendeu como líder, né. Pô, líder tem que saber tudo, não tem que saber nada, não é isso não, tá. Tá vulnerável, pô, líder não pode, pô, não posso dizer que eu não sei. Exato, exato. A gente veio da época do líder super-homem, né? Não, tinha que saber de tudo, não podia falhar, não podia dividir as suas frustrações, né. Uhum. Hoje, se um líder não tiver a habilidade de conectar e ser um partícipe do processo dentro da organização, tá fora. Ele ele se torna um objeto que atrapalha e não, Uhum. Pois é. e estar preparado como líder, é também muito importante. Nossa, quando eu comecei a descobrir essa necessidade de preparação como líder, né, porque as minhas posições foram mudando dentro da organização, e esse músculo era fraquinho, né. Nossa, eu precisei investir muito em entender, né, o que a beleza de ser líder sem ser o gestor tradicional, né, de poder, que mandava nas coisas, né. Fundamental. Hoje em dia você não acredite que você vá ter sucesso como líder se você não tem um time bom, né, Uhum. certo? Certo. Porque você não vai conseguir fazer tudo. Imagina eu cuidando de todos os negócios no mundo inteiro, todos os negócios de refrigeração no mundo inteiro, querer eu ser o direcionador único da questão do negócio. Se eu não engajasse o conhecimento, as competências, de todas as pessoas do meu grupo para construir a melhor solução para o negócio, não conseguiria ter, né. Então, tudo isso requer essas habilidades de soft skills que são cada vez mais fundamentais e vão se tornar cada vez mais fundamentais para frente. Porque os hard skills, eu costumo dizer, isso aí dá para fazer um cursinho rápido e aprender Pois é, cara. Com esse chat GPT dá mais rápido ainda, né? rápido ainda. Escreva lá 10 páginas sobre o assunto tal. Prrr. Vem ali, você já lê. Vale um livro, talvez, não vale muito mais do que isso, mas um livro vale. Rogério, meu amigo, pô, muito obrigado. Que aula, cara, que lição. Mais uma, né? Antes de terminar, deixa aí algumas indicações de podcast ou livro que faz sentido dividir com a nossa turma aí. Não, legal. Deixa eu pensar aqui uma. Eu falei muito sobre accountability, né, Uhum, e eu acho que, eu tenho uma indicação, sim, se chama O Princípio de Oz. tá. É um livro, que foi feito, eu não lembro dos 2 autores, um autor eu lembro, é o Roger Connors, Uhum. né. Eu acho que, cara, esse livro me ajudou a crescer montes na dimensão de accountability, né. Opa. Ele faz uma separação entre
atitudes above the line and below the line, né? Uhum. E, e, e naturalmente o ser humano gosta de ficar aqui chafurdando um pouco nesse below the line, Aham, aham. que é da não accountability, né? Quando existe um problema, você acaba procurando quem é o culpado do problema, né? Tentando sempre dizer que não, esse não é meu, o problema existe por causa desse, né? Esse é o comportamento abaixo da linha mesmo, below the line. Tá. E o comportamento de accountability é acima da linha, né? Que é entender, ver, pegar um problema e ir atrás dele, buscar a solução, fazer a coisa acontecer. Então eu recomendo esse livrinho aí, já é antigo, mas é super bom para exercitar ou pelo menos entender os conceitos da accountability, que hoje são, para mim, são fundamentais dentro dos ambientes de qualquer ambiente de negócio mesmo. Que maravilha, Rogério. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Te tirei de viagem, te tirei de gripe, pô, fiz o cara gravar e olha, tem que tirar o chapéu mesmo. Muita accountability. É isso, é isso. Cara, um grande prazer dividir com vocês aí essa história, que é uma história de muito sucesso, que eu tenho muito orgulho dela, né? Uhum. E também dizer que muito obrigado pela oportunidade de mostrar essa coisa aí, que você ajuda muito as empresas aí, e o seu negócio é um negócio que, se eu tivesse que escolher hoje um negócio para ser dono, além daquilo que eu já cuido, é na área de gente mesmo. Cuidar de desenvolvimento, de capital humano como um todo, né? Acho que é um negócio que cada vez vai ficar cada vez mais importante para as organizações e, e as pessoas precisam estar mais raros, né? E as Exato. pessoas precisam estar sempre buscando essa preocupação e desenvolvimento. Show Então, de bola. é todo um negócio mesmo. Valeu, Rogério. Prazer rever você. Muito obrigado mais uma vez aí, foi uma aula. Um abraço e tudo que precisar aí, pode contar comigo, tá Tá bom, bom? da mesma forma. Show de bola. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NabTalks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Obrigado e até o próximo programa. Um abraço.